Com essa ausência explicada do Abel Ferreira, uma situação tem tomado conta dos treinamentos do Palmeiras, tá? Você já deve ter percebido que com a chegada de tantos bons jogadores no Verdão, o time titular começou a jogar bola, né? Tirando essa partida contra o Corinthians, que pra mim o Palmeiras se amedrontou, de maneira geral, os titulares eles começaram a entregar um pouco mais de resultado, tá? E o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, ele tem feito treinamentos incríveis e isso tem aumentado a pressão em cima do Everton. Eu quero começar esse vídeo perguntando para você se você acha que o Carlos Miguel já deve ser o titular, ou pelo menos deve ter algumas oportunidades, ou se a gente ainda deve contar com o Everton no gol do Palmeiras. É bem complicado a gente definir de uma forma geral que o Carlos deve ser o goleiro, né? Porque ele chegou agora. Ele precisa ainda provar muita coisa, tal. Tem todo aquele enrosco que ele teve com o Corinthians no passado, né? Mas, assim, não tenho o que falar, tá? Os treinamentos do Carlos Miguel têm sido melhores que o do Everton, e isso é um bastidor que eu tô trazendo para vocês. É muito complicado porque, além desse bastidor, a gente tem uma outra situação pegando fogo no Palmeiras, tá? Com essa ausência do Abel para resolver problemas particulares, Andréas Pereira. Sim, Andréas Pereira, você já sabe, né? Ele foi convocado para a seleção brasileira. Mas você sabe o que mais está assustando a diretoria de verdade? É o medo de que Andréas Pereira se lesione na partida, né, que vai jogar, ou que pelo menos pode jogar, pela seleção brasileira. O Andréas mal chegou e também nos treinamentos ele tem mostrado uma qualidade diferenciada. Tá? Então o Palmeiras está empolgado com isso, porque o meio-campo com ele e o Aníbal Moreno deu certo. Isso é uma boa notícia que eu tenho para te trazer. Mas essa convocação para a seleção brasileira pode nos render ainda um amargor, tá? Eu estou torcendo do fundo do meu coração para que esse pessimismo da comissão técnica ele não se concretize, né? Na verdade, acho que eles nem estão sendo pessimistas, né? Eles estão trazendo uma realidade, algo que pode acontecer. Além disso, eu quero aproveitar o vídeo de hoje para falar de uma coisa que me deixou muito feliz, tá? O Palmeiras contratou, e isso é oficial, o Bruno Fux agora é jogador do Verdão oficialmente, tá? 26 milhões gastos e o Atlético Mineiro não teve o que fazer porque o contrato era de empréstimo com opção de compra. O Bruno é um jogador, para mim assim, de verdade, uma das gratas surpresas que eu tive. Eu coloquei muita expectativa no Mikael e olha que engraçado, quando o Palmeiras trouxe o Bruno Fux eu reclamei, não vou mentir para vocês, tá? Óbvio, não teve vídeo falando disso porque o canal nem existia, mas eu dei uma reclamada com os amigos, etc., quando eu conversava, porque eu falei, meu, por que o Palmeiras está investindo nesse moleque? E eu quebrei a cara demais, tá? Porque o Bruno Fux, ele não é só um zagueiro que desarma e etc. Ele é um construtor de jogadas. Ele tem muita qualidade. E tem um estilo meio boleirão, assim, né, das antigas. Então, assim, cara, Bruno Fux ser contratado pelo Palmeiras é sinal de que a diretoria tem essa análise de que, cara, o Bruno Fux tem condição de ser titular no Palmeiras, especialmente se o Verdão jogar com 3 zagueiros. Então eu fiquei muito contente com essa situação, até porque, cara, devolver o Bruno Fux agora seria basicamente reforçar um rival. Com a chegada do Sampaoli no Atlético Mineiro, rapaziada, a gente vai ter que tomar muito cuidado, tá? Porque o Atlético vai ficar um time muito vertical. Outro assunto muito bacana que aconteceu hoje, assim, bacana mais ou menos, né? Foi a aproximação da diretoria do Arsenal com a diretoria do Palmeiras para negociar o zagueiro Benedetti. Mas por que eu tô feliz com isso? O valor de mercado com o qual o Palmeiras almeja vender o Benedetti gira na casa ali de 75 milhões de reais, né? Que é uma boa grana para um zagueiro jovem, né? Mas aonde a gente está pegando aí o grande... Qual que é o grande pulo do gato dessa situação? O Gabriel Jesus tem um interesse grande em voltar para o Brasil daqui a pouco tempo, tá? A gente não está falando de um período de 3 anos, não, tá? É no máximo 1 ano e meio, 2 anos. Caso essa negociação com o Benedetti ela flua positivamente, haverá um canal de contato direto para favorecer a negociação do Gabriel Jesus, tá? Então assim, o Palmeiras ele tá monitorando de perto,
A comissão e a diretoria não é burra, eles são muito inteligentes, eles sabem como conduzir esse tipo de tratativa, tá? Fiz alguns apontamentos aqui sobre o Anderson Barros no canal, né, com relação à lentidão, à demora que eles têm, né? Mas essa negociação com o Gabriel Jesus, ela é certa. Ele vai voltar para o Palmeiras, ponto. É uma certeza absoluta, né? Então, de maneira geral, qualquer tipo de contato, qualquer tipo de análise e de scout, né, de interação entre esses departamentos favorece o Palmeiras. E, cara, é assim, o Benedetti é um bom zagueiro, dá pra ver, mas ele não vai jogar no Palmeiras. Não vai. Isso eu tô afirmando pra você, porque, cara, se não for o Arsenal, vai ser o Barcelona que vai tirar o garoto de lá. A gente tem certeza de que, pelo menos assim, o Arsenal vai chegar firme na negociação, porque eles entendem que o Benedetti é um possível substituto para o Saliba, que é um baita zagueiro, né, lá do Arsenal. E aí o Benedetti chegando, ele vai precisar de um tempo para se entrosar, etc. Mais ou menos o que aconteceu com o Vitor Reis, né, que foi pro City e, óbvio, precisa de tempo, é muito novo, né? E aí, se não me falha a memória, ele foi emprestado pro Girona, né, que é do grupo, para poder ali pegar cancha, experiência de campo, né? E, cara, toda essa negociação do Benedetti, ela me anima justamente por conta da possibilidade de Gabriel Jesus voltar a vestir verde, tá? Eu confesso pra vocês que assim, cara, se o Gabriel Jesus vier realmente pro Palmeiras em 2026, vai mudar o time de patamar, tá? Eu tenho muita expectativa com essa negociação e acredito que, de maneira geral, o Palmeiras está construindo um time, cara, assim, de outro nível. Se você parar para analisar posição a posição, o time de hoje tem tanto nível quanto o time de 2020 e 2021 ali da dupla Libertadores, né? Nós temos ótimos jogadores de beirada, temos ótimos jogadores na frente, bons meio-campistas, ótimos laterais. Tá, talvez ali a gente precise de uma contratação pontual ou outra, né? Mas, cara, o futuro me empolga, tá? E eu tenho certeza que o Palmeiras vai conseguir formar uma boa comissão técnica. Agora, a única dúvida que eu tenho é com relação ao Arthur Jorge ou Abel Ferreira. Me diz aí, o que você acha? Qual dos dois seria mais treinador pro Verdão? Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Nem nos meus melhores sonhos eu esperava que o canal em 2 meses fosse pegar quase 4.000 inscritos. Cara, é muita coisa, muita visualização. E eu tô muito contente com isso, tá? Quero agradecer do fundo do meu coração. Eu não tenho conseguido responder os comentários ainda pessoalmente, né? Todos, de uns dias pra cá, porque tá muito pesada a minha rotina. Mas eu garanto pra vocês que eu vou tomar um tempinho pra responder um por um. Então é isso, te agradeço, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado pelo carinho de sempre. E lembrem-se, hoje à noite tem mais um vídeo, tá? Falando inclusive da base. Muito obrigado pelo seu carinho e um forte abraço.